Boa tarde, sexta-feira para quem está a entrar. Estamos aqui hoje numa live maravilhosa, estamos em direto para todos os meus canais hoje este direto vai para todos os meus canais para abençoar todos aqueles que me seguem, não é? Não ser só num canal, então hoje todos vão ter acesso a ser abençoados através desta palavra maravilhosa. Vamos fazer oração pela sua vida e eu agradeço desde já a você que está aqui comigo, agradeço a todos que vão assistir depois e eu oro para que você seja tocado de uma forma sobrenatural, que a sua necessidade da sua alma seja suprida através desta palavra. Talvez você tenha fome de muitas coisas, você queira muitas coisas e às vezes basta apenas uma palavra. Vai saciar essa sede, vai trazer uma direção, vai acender aí uma luz na sua mente, no seu coração e você vai ter uma nova ideia. Então esteja com o seu coração aberto para ser realmente abençoado. Partilhe com outras pessoas também, sinta-se à vontade, porque você é um semeador. Aquilo que o homem plantar, isso também vai colher. Então, você como semeador, semeia esta palavra, acredite que uma luzinha vai se acender aí. Essa luz que precisa de ser acesa, talvez você ande aí com a luz apagada já há muito tempo e esta palavra vai trazer uma direção para si. Amém? Então vamos esperar só que entrem aqui mais umas pessoas. Deus abençoe a vossa vida, que vocês que estão a entrar desde já. Só ver aqui se está tudo certo. Se estão todos a assistir, se está... Amém, amém, graças a Deus. Deus é bom e o seu amor dura para sempre. Então, vamos... Ok, já está bom. Deus abençoe a sua vida, João, Fran, Sandra, Sandriel, Noite BR, ok? Que Deus abençoe a vossa vida e vamos aqui iniciar esta mensagem onde eu quero falar acerca da simplicidade de Jesus. Às vezes, como eu disse, você está à procura de tantas coisas e basta apenas uma palavra para você ser transformado, para você ser abençoado. Basta apenas uma palavra. Não vai ser porque eu grito muito que você vai ouvir mais a minha voz. Não vai ser porque eu vou fazer algum teatro ou alguma coisa que saia da minha alma, da minha emoção, que vai tocar a sua vida. Então, é o próprio Espírito de Deus que toca o seu coração. E foi o próprio Espírito Santo de Deus que o trouxe até aqui esta live. Até aqui esta mensagem, até este vídeo, porque eu não sei se é para si que está a assistir aqui agora ou para pessoas que vão assistir depois. Então eu quero falar aqui em Mateus 21, acompanhei comigo, sublinhe a sua Bíblia, meta aí uma nota no seu telemóvel ou então ouça somente, aí onde você está no carro, pare tudo para ouvir a palavra ou então vá ouvindo no caminho, com certeza também você será abençoado. Mateus 21 diz assim: Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Coisa que eu gosto, montes, adoro oliveiras. Então, quando você tiver com um problema, deixe-lhe aqui uma nota, aponta aí também. E leve os seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o seu socorro. Então, eles estavam perto do Monte das Oliveiras. Dali, Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem. Ele enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até ao povoado que fica ali adiante e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Porquê? Porque as pessoas questionam tudo. Imagine, você quando vai fazer algo para Jesus, você está em obediência a Jesus. Estes discípulos aqui estavam a obedecer uma direção de Jesus, a obedecer a
há algo que Jesus lhes disse para fazer, e há sempre, quando você vai fazer alguma coisa, por mais simples que seja, você vai ser questionado. Repare, eles iam fazer uma coisa simplérrima, muito simples, que era desamarrar 2 jumentos, e Jesus, veja como Jesus é bom, veja como Deus é bom, e você às vezes pensa assim. Por isso é que é bom que você prepare, você pensa assim, ou alguém que você conhece pensa assim, Jesus só se preocupa com a minha superficialidade, Jesus só se preocupa com o exterior, mas não, Jesus pensa em coisas às vezes que você não pensa. Deus às vezes está-lhe a dar livramentos na sua vida que você nem imagina. Há coisas que você não vê que estão a acontecer e Deus está a fazer na sua vida. Há coisas que se estão a passar no mundo espiritual e que você não está a ver nada. Você não está a entender. Às vezes você fez uma oração, você pediu alguma coisa a Deus e ainda não aconteceu. Mas não quer dizer que Deus não tenha ouvido a sua oração. Talvez Ele esteja a preparar isso, esteja a preparar o seu coração, esteja a preparar o tempo de você receber e você não está preparado ainda. Então, ele aqui disse assim, para eles irem, e olha o que é que ele, quando eu falo de prevenção, Jesus pensa em tudo, Deus pensa em tudo. Ele disse assim, se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles, assim deixarão vocês trazer logo os animais. Ou seja, Deus nunca vai dar uma direção. Deus jamais lhe vai dar uma palavra, uma direção, um propósito, e Ele não lhe vai trazer provisão juntamente com essa direção. Ou seja, Deus está-lhe a dar uma linha para você andar, está-lhe a mostrar, olha filha, faz isto, filho, faz aquilo, vai aqui, mas Ele vai precavê-lo, entende? Ele vai trazer uma proteção, ou seja, talvez você não esteja a entender o que eu esteja a dizer. Ou seja, você tem uma linha, Jesus deu-lhe uma palavra aqui, deu-lhe uma direção aqui, você tem que chegar aqui. Mas Ele vai dando palavras pelo caminho. O que é que Ele está aqui a fazer? Ele está a dizer a eles, vocês vão dizer isto quando vos fizerem perguntas. Então, Deus vai prover, Deus vai lhe entregar chaves pelo caminho, vai lhe entregar direções, vai preparar conexões pelo caminho, independentemente de se a linha é longa ou curta, ou o tempo que você vai demorar a chegar àquele lugar. Deus vai lhe trazer palavras, entende? Porque Deus não deixa um justo desamparado. Deus não deixa nem o desampara. E às vezes você só precisa de estar com os seus olhos abertos, com os olhos do seu entendimento abertos. Você só precisa de estar atento e atenta à voz de Deus. É só isso que você só precisa de estar atento e atenta à voz de Deus. Continuando aqui, diz assim, se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Então deixarão vocês trazerem logo os animais. Ou seja, ele já está a precaver, porque ninguém pode impedir o propósito de Deus de se cumprir na sua vida. Se Deus lhe deu uma palavra, nada nem ninguém vai impedir, porque Deus já o precaveu. Deus já enviou uma palavra, Deus vai consolando o seu coração. Está a entender o que eu estou a dizer? Responda aí nos comentários amém, diga amém, que está a entender, que está a ser abençoado. E diz assim, isto aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento, e num jumentinho, filho de jumenta. Então, o que é que Jesus aqui está um pouquinho alto? O que é que Jesus aqui está a falar? Jesus aqui está a falar, diga, para se cumprir, ou seja, houve uma palavra, eu vou usar esta barra aqui como um símbolo. Ou seja, houve uma palavra que já foi dita aqui pelos profetas. Digam ao povo de Jerusalém agora que o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho, filho do profeta. Isto aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Então, há muitos anos atrás o profeta tinha dito algo e foi-se cumprir ali. Entende? E foi-se cumprir ali. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e Jesus montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. E repara aqui, ninguém
Ninguém mandou eles cortarem ramos, ninguém mandou eles fazerem nada, era tudo o mover do Espírito Santo. Então quando você está na direção certa, no caminho de Deus, há um mover sobrenatural de provisão de Deus na sua vida. Entenda? Olá, sejas bem-vindo, tudo bem? Tanto iam à frente com os que vinham atrás, começaram a gritar: Hosana, filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade e o povo perguntava, perguntava quem é ele. A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então eu tenho aqui, olá, tudo bem? Boa tarde, fiz aqui esta live surpresa, flash. Então, repare uma coisa, Jesus é tão simples. Às vezes as pessoas ouvem uma palavra, como eu estava aqui a dar o exemplo, uma palavra profética aqui, e a pessoa está à espera que Deus se apresente com raios, com trovões, não é com gritos, não é por força. Às vezes as pessoas esperam muito teatro, como eu posso dizer, muito emocionalismo, muito espalhafato, mas Jesus aqui está a mostrar um Jesus manso, que entra num lugar que profeticamente já estava dito, que disse assim, como o profeta tinha dito: digam ao povo de Jerusalém, agora o seu rei está chegando, ele é humilde e está montado num jumento. Então, o que é que eles acreditaram aqui? Eles acreditaram na palavra profética, e quando nós temos uma palavra profética sobre as nossas vidas, nós temos que entender que Jesus vai se revelar e vai se mostrar, e às vezes as coisas acontecem de uma forma tão sutil, tão simples, mas tão simples, que custa acreditar para quem não acredita, mas para quem acredita tudo é possível, porque tudo é possível àquele que crê. Quando Jesus disse: se creres e ouvires, se creres verás a glória de Deus, e também há aquela: se creres e ouvires, comerás o melhor desta terra, também acontece, porque é que você crê. Então eles acreditaram nesta simplicidade. Olha, o rei chegar a uma cidade numa jumenta de burro, parece que é uma coisa ridícula, sabe? Mas a Bíblia diz que Deus faz as coisas, que Deus tem o poder de fazer as coisas loucas, não é? Ele faz coisas loucas para confundir as sábias. Imagina aquela gente ali olhar para Jesus, vindo numa jumenta, ele entrar numa cidade jumenta, pessoas devem ter olhado e devem ter pensado assim: ai, que ridículo, que coisa ridícula. Mas quem acreditava na palavra profética e quem estava a ser movido pela simplicidade do Espírito Santo, eu tenho a dizer que o mover do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo de Deus, muitas vezes não é espalhafatosa, é simples, é suave, é mansa. E ele diz, e aqui diz assim: quando Jesus entrou na cidade, a cidade ficou agitada. Então, mesmo naquela simplicidade, a cidade ficou agitada. Jesus, através da simplicidade, consegue agitar uma cidade, consegue entrar numa família, numa história de alguém, entrar na vida de alguém de uma forma simples e mudar. Ou seja, a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem é ele? A multidão respondia: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Então a simplicidade de Jesus se revelou aqui neste momento. Então Jesus não... Há pessoas que ainda pensam: porque eu, para ter uma experiência com Deus, tem que ser assim algo com faíscas, com fogo, com luzes, com relâmpagos. Não, às vezes é de uma forma simples que ele se revela. E as coisas acontecem, e as coisas se cumprem na sua vida de uma forma simples, porque tudo é possível àquele que crê. Agora quero revelar aqui também, dentro do mesmo, aqui mais à frente, falar de um Jesus que demonstra um Jesus simples, que entra, repare numa coisa, Jesus é simples, entra de jumentinho no lugar e depois entra no pátio do templo, aqui no versículo 12, logo a seguir, nós estávamos a terminar o 11, do 12 diz assim: Jesus entrou no pátio do templo, depois de entrar daquela situação, não é? Do jumentinho, ele entrou no pátio do templo, expulsou, repare, olha como é que Jesus muda as coisas. As pessoas olharam para ele e devem ter pensado: que fraquinho, vem ele agora numa jumenta, ai que fraquinho. Quem não queria, pensou isso. E Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse:
nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração. Então repare como é que Jesus, de um momento para o outro, e esta é das poucas vezes que você vê Jesus irado, porque ele tem zelo pela casa de Deus, não é? E ele diz assim, ele lhes disse, mas ele realmente fez aquilo que tinha que fazer, ele derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Então eles tinham ali pombas prendidas, ele derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Eles vendiam pombas. Porquê que será que pomba está aqui incluído aqui nesta história? Porque a pomba também significa o Espírito Santo. Talvez havia ali pessoas que estavam a vender a fé, pessoas que hoje em dia também acontece, não é? Pessoas que estavam ali a vender a fé. Ele lhes disse, nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram num esconderijo de ladrões. Então, na casa de Deus havia um esconderijo de ladrões. Aquilo era naquele tempo e hoje em dia também, infelizmente, ainda acontece. Então, Jesus não estava dentro daquela casa quando havia ali aquele covil de ladrões. Jesus não estava dentro da casa, porque quando Jesus entra dentro de uma casa, quando Jesus entra, e repara que fala na casa, nós somos o templo e que é casa de Deus, é casa de oração. Então, quando Jesus está fora do lugar, está fora do ambiente, existe este tipo de coisas. Mas quando Jesus entra no ambiente, Jesus quebra estas coisas, porque Jesus traz a verdade. Jesus é o Espírito da verdade. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Então, ele aqui já se mostrou um Jesus com autoridade. Um Jesus com autoridade. Então, dentro do seu propósito, você que está em Cristo, você que está na videira, Jesus é a videira, você é o ramo, você que está na videira, você se move no poder do Espírito Santo, conduzido e conduzida por ela. Conduzida e conduzido por ele, move-se no propósito, com autoridade, com simplicidade, com ousadia, com direcionamento, com palavra. Então você submeta-se a ele para viver os seus propósitos. Aqui continuando no que eu estava aqui a falar acerca da casa da oração. Então ele disse: transformaram o esconderijo num esconderijo de ladrões, ou seja, esconderijo de ladrões, ou seja, dentro da casa de Deus, dentro da casa de oração, havia ali um esconderijo de ladrões que estavam a roubar. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida, para que você tenha vida e tenha vida em abundância. É isso que ele tem para si. Então, entenda, o que eu falei agora é o que acontece hoje, quando Jesus está na casa, quando Jesus está na casa de oração. Este tipo de coisas não acontece. Não existe o covil dos ladrões. Não existe, é assim, não há lugares perfeitos. Mas esta situação aqui, vender o Espírito Santo, trocar os princípios, casa de oração. Porquê é que Jesus estava a dizer: o meu lugar, a minha casa será chamada casa de oração? Porque naquele ambiente também não havia oração. Naquele ambiente estava a haver tudo menos oração. Isto aqui são alertas para si hoje, para que você tenha um discernimento dos lugares onde você vai. Porque muita gente está magoada e ferida e deixou de congregar porque viu muita mentira, viu muita coisa se passar, mas é um discernimento, é um direcionamento para o seu coração. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Há sítios bons, sim, quando Jesus entra na casa. Há sítios onde Jesus está, sim. Onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí eu estarei. Há sítios de oração, sim. Há sítios bons. E eu oro e profetizo na sua vida que você encontre o lugar certo onde Jesus está. Siga o Espírito, siga o mover do Espírito Santo e ore também você. Coxos e cegos iam encontrar, olha aqui que lindo. Jesus entra dentro de uma jumenta, é honrado mesmo em cima da jumenta. Ele entra no templo, quebra aquilo tudo, derruba aquilo tudo, aquela mentira e aquele engano. Cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e ele os curava. Então as pessoas iam ao encontro de Jesus, depois de verem o Jesus, terem uma visão de Jesus, entrar numa jumenta, quebrar as coisas do templo, as pessoas sabiam que Jesus curava. Então, repara aqui, simplicidade, autoridade,
A autoridade está em Jesus, simplicidade, autoridade, cura, ai Jesus, libertação, diz aqui, cegos e coxos iam encontrar Jesus no pátio do templo e eles curava. Então, há cura onde há Jesus. Onde Jesus está, existem milagres, existem maravilhas, existe mover sobrenatural onde Jesus está. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficavam zangados quando viram as coisas maravilhosas que ele fazia e ouviam as crianças gritando no pátio do templo: Hosana ao filho de Davi. E eles disseram a Jesus: você está ouvindo os que... Eu vou repetir aqui. Os mestres da lei, os sacerdotes, eles ficaram raivosos. Eles tinham inveja de Jesus. Ficaram zangados quando viam as coisas maravilhosas que ele fazia. E ouviam as crianças gritando no pátio do templo: Hosana, filho de Davi. Então as crianças reconheciam também a autoridade de Jesus. As crianças reconheciam o Espírito Santo de Deus. As crianças reconheciam a presença de Deus através da vida de Jesus. E só mesmo odeia esta presença, odeia esta glória aqueles que são do mal. Porque os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ficaram zangados quando viam as coisas maravilhosas, ou seja, Jesus estava a fazer coisas boas, Jesus estava a curar, Jesus estava a libertar. E só mesmo uma pessoa que quer o mal dos outros é que não quer ver o outro liberto, não quer ver o outro liberto, não quer ver o outro curado, não quer ver o outro sarado. E existem estas pessoas hoje em dia. Entende? Porque as intenções do coração, apesar de eles serem sacerdotes, chefes dos sacerdotes, serem cheios de religiosidade, cheios de leis e de conhecimento das leis de Moisés, eles não conheciam Jesus como Salvador, como caminho, como verdade e como vida. Então imagina as crianças cá fora a dizer Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, e eles disseram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: claro que sim. Será que vocês nunca leram? Porque uma coisa que eu admiro muito e amo é a forma como Jesus respondia. Jesus tinha sempre uma resposta. Quando era para se calar, calava-se. Quando era para responder, respondia. Mas uma coisa linda que Jesus tinha e tem é domínio sobre as emoções. E você também tem que aprender com isso. A ter domínio sobre as suas emoções. A silenciar quando é necessário falar. Falar quando é para falar. Responder na altura certa. Porque isso faz parte da sabedoria. Então, vocês estão ouvindo o que eles estão a dizer? Respondeu Jesus: claro que sim. Será que vocês nunca leram? Esta resposta foi engraçada. Será que vocês nunca leram a passagem das Escrituras Sagradas que diz: Deus ensinou as crianças e as criancinhas ofereceram o louvor perfeito. Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito. Então, o Espírito Santo de Deus ensina às crianças. Os nossos filhos, as crianças são ensinadas pelo Senhor. Deus ensinou as crianças e as criancinhas a oferecerem o louvor perfeito. Então Jesus os deixou, saiu da cidade e foi para o povoado de Betânia e passou a noite ali. Amém? Então esta aqui é a palavra que eu trago para o seu coração, que você possa realmente ser ministrado durante todo o dia acerca desta verdade, que você possa passar a ter discernimento e entender que não é preciso grandes coisas para Deus se revelar à sua vida. Não é preciso grandes manifestações, apesar que Deus pode fazer algo sobrenatural. Você pode ver anjos, você pode ver um vendaval, você pode ver um remoinho, você pode ver os carros de fogo. Eu até oro em nome de Jesus para que você possa, que os seus olhos espirituais sejam mesmo abertos para você ver o mundo espiritual. Mas creio uma coisa, quando você vê o mundo espiritual, você tem que ter sabedoria para entender aquilo que está a ver. Que Deus possa lhe dar sabedoria também e discernimento, para que você não fique com a sua mente confusa, porque quando os seus olhos espirituais são abertos, você vai ver os anjos, você também vê aquilo que às vezes o quer atacar. Por isso é que eu estou a dizer, para você não se assustar, porque às vezes você também pode ver aquilo que não via, entende? E eu oro para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Então aqui Jesus estava a ver uma coisa que talvez para os discípulos, aqueles que o seguiam, talvez eles não conseguissem entender, talvez aquelas pessoas que estavam ali não estavam a entender que aquilo que estava a acontecer ali dentro da casa, suposta casa de oração, na casa de Deus, que estava a acontecer, eles não viam porque os seus olhos estavam fechados. Então,
Quando Jesus entra no ambiente, ele abre os olhos espirituais, ele curou os cegos, ele quando estava ali ele curou pessoas cegas, curou pessoas de enfermidades. Então é isso que o Senhor Jesus quer fazer também neste dia. Talvez você está há tantos anos aí e você ainda não conseguiu ver Jesus na sua simplicidade. O menos é mais. Às vezes você quer uma grande manifestação e Deus quer se revelar a si. Às vezes no momento, se você vai para grandes ambientes, não está errado. Não está errado você ir à igreja, qualquer coisa do género, de você ir adorar a Deus, está certíssimo, está certo. Mas Deus quer se revelar a si, só a si, em ambientes mais recatados. Só você e Ele. Ele quer falar consigo coisas profundas, quer lhe revelar coisas que são só para si, só para o seu tempo, só para a sua família, só para a sua casa, só para o seu propósito. E às vezes você está a ouvir tantas vozes, você talvez ande aí em muitos lugares, vá a muitos lugares, eu imagino aquele lugar ali, naquela casa de Deus, a barulheira que não era, devia de ser uma festança, porque vendas, quando as pessoas, você vai a uma feira, aquilo parecia uma feira, quando você vai a uma feira, você vai ouvir os gritos dos feirantes a dizer, olha, é 10 euros aqui, é 5 euros ali, é 20 euros ali, e você ouve cada um a gritar mais alto que o outro, e você ouve tantas vozes, mas não ouve a voz do Espírito Santo. E é essa experiência que Deus quer trazer para o seu coração, é para que você ouça a voz do Espírito Santo. Ele hoje quer entrar no seu coração, Ele hoje quer lhe dar uma visão simples. Talvez você até ache ridículo a forma como Ele se vai apresentar a si. Talvez Ele vá falar consigo na rua, talvez Ele vá usar uma flor para falar consigo, uma árvore, vai usar o tempo, vai usar alguma coisa para falar consigo de uma forma simples, para poder entrar no seu coração e trazer verdade para si, trazer direcionamento para que você realmente possa viver o sobrenatural, os propósitos que Ele tem para a sua vida, entender a direção que Ele tem para si. E todas as palavras que você já ouviu, talvez você já ouviu palavras proféticas, assim como eles também já tinham ouvido, eles conheciam a palavra, não é? E já tinham ouvido aquela palavra acerca de isto aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Talvez eles já tivessem ouvido algumas palavras e houve ali pessoas que não acreditaram, entende? Havia outras que acreditaram e ainda hoje em dia, nós estamos a falar deste tempo atrás, mas ainda hoje em dia há pessoas que ouvem uma palavra. Por exemplo, no início da live eu disse, se aquela palavra diz, se creres e me ouvires, comerás o melhor desta terra. Talvez você já tenha ouvido isso e você ainda não acreditou porque pensa que Deus vai mandar um tabuleiro com ananás e com picanha e você está à espera disso. Mas que tal você ser grato e apreciar mais essas coisinhas pequenas que Deus tem colocado à sua frente? Talvez Ele até já lhe tenha posto o prato com a picanha, talvez Ele até já lhe tenha posto várias coisas à sua frente, vários manjares à sua frente, várias coisas boas à sua frente e você às vezes está tão atarefado com as coisas e atarefada com as coisas do dia-a-dia que ainda não parou para observar e dizer assim, foi Deus que mandou isto. Eu ouvi uma palavra, se creres e me ouvires, comerás o melhor desta terra. Quando Deus está a falar de comer o melhor desta terra, não se refere só a alimentos, mas é tudo no geral. E às vezes as pessoas estão tão atarefadas, tão preocupadas com outras coisas, com vai para aqui, vai para ali, que esquecem-se de agradecer e pensar assim, isto foi Deus que mandou para mim. Isto é uma bênção de Deus para a minha vida. Quando você começa a apreciar essas coisas simples, às vezes Deus usa alguém para lhe oferecer uma flor e você não está a entender que é uma provisão de Deus. Assim como Jesus entrou ali ele podia ter entrado de cavalo, podia ter entrado num Ferrari. Não havia Ferraris naquela altura, mas havia os camelos. Os camelos eram valiosos naquela altura. Os camelos naquela altura eram muito valiosos. E talvez Jesus escolheu. Porquê é que Deus escolheu? Porque foi uma escolha de Deus. Porquê é que Deus escolheu que Jesus entrasse num jumentinho? Porquê? Para mostrar que Jesus, quando vai entrar na vida de uma pessoa, ele não precisa de grande espalhafato. E às vezes as pessoas, o homem é que dá, ensina essa forma. Eu já vi pessoas, está tudo certo, a pessoa faça o que fizer, mas será que nós estamos a demonstrar Jesus nisso? Pessoas que querem, porque tem que entrar aqui de mota para ministrar uma palavra, tem que entrar num carrão. É assim, Deus dá até essas coisas são para os filhos de Deus.
mas Jesus aqui mostrou que o menos era mais, que as pessoas não foram curadas, não foram libertas e o propósito não se cumpriu, a palavra profética não se cumpriu por causa de eu estar a buscar coisas maiores, riquezas maiores, porque Jesus podia todas essas coisas, mas ele preferiu entrar de uma forma simples. Porquê? Porque as pessoas iam ficar, porque é aquela coisa que se chama o reino de cabeça para baixo, é aquelas coisas que não dá para entender, porque repare, se ele tivesse talvez entrado ali num grande camelo ou num grande cavalo, toda a gente, pronto, tem um carro, muito giro, ou um Ferrari, muito bonito, mas de qualquer das formas, ele entrando com aquela palavra que ele tinha, com a palavra profética, entrando ali de jumento, o povo todo ficou agitado e perguntava quem é que ele é. Então por isso é que eu digo que Deus usa as coisas loucas do mundo, coisas loucas, parece louco, parece idiota, parece, mas não é. Porque aí as pessoas começaram a perguntar, mas faz sentido um homem entrar, um Jesus, não dizem que ele é o profeta? Ele entrou aqui num burro, porquê? Então, às vezes você não vai entender a forma como Deus vai chegar à sua vida, pode ser de uma forma simples, mas Ele quer se revelar ao seu coração e Ele quer que você viva coisas sobrenaturais e grandes. Ele quer curar a sua vida, Ele quer restaurar a sua família, Ele quer abençoar a sua vida profissional, quer curar a sua saúde, quer curar a sua mente. E eu também quero fazer uma oração, quero terminar aqui esta live hoje, a fazer uma oração e quero que você partilhe neste momento esta live com algumas pessoas, para que pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam libertas, porque eu quero orar por cura, sabe? Porque aqui como Jesus entrou, disse que a casa dele era uma casa de oração, então era uma casa onde ele curou pessoas. E eu quero orar por cura, para que você seja curada aí onde você está. Eu quero que você, neste momento, sinta, lembre-se, ou talvez você esteja a sentir essa dor, não é? Eu não sei se é uma dor que você sente física, se é um problema que você tem físico. Eu sei, eu já rendo graças, porque eu sei que haverá pessoas que vão ouvir esta live depois e vão deixar testemunhos da cura do Senhor Jesus, do toque do Senhor Jesus. Eu oro em nome de Jesus, para onde você está aí agora. Essa dor física, talvez veio de uma ferida na alma, talvez uma falta de perdão, talvez uma amargura, contaminou o seu corpo. Essa cura, em nome de Jesus, eu oro para que desde o alto da sua cabeça até à planta dos seus pés você seja tocado pela presença e pela glória do Senhor. E em nome de Jesus eu ordeno para que toda a enfermidade na sua alma, na sua mente, no seu corpo, saia no nome de Jesus. Eu ordeno para que a enfermidade saia em nome de Jesus e que você seja curado. Talvez você precise ser curado de uma cegueira espiritual. Eu ordeno que a cegueira espiritual saia. Eu ordeno em nome de Jesus que a sua mente seja curada. Talvez você ande com ansiedade. Eu ordeno que a ansiedade saia da sua vida. A perturbação, o stress, a miséria, a escassez saia da sua vida. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Você tenha um fim de semana extraordinário, uma sexta-feira extraordinária. Deus abençoe muito o seu coração.